Zona Mista do Hernan aqui no UOL Esporte. Aproveita, se inscreve no YouTube, ativa as notificações para você ficar por dentro da programação do UOL Esporte, que está cada vez melhor. A gente está também nas plataformas de áudio e o UOL agora também está na TV. Zona Mista também está na TV. Toda semana eu recebo um grande convidado. E essa semana eu estou recebendo um cara que é ídolo do São Paulo. Muitos anos de futebol europeu, o cara joga muito. Quando ele aparece no aeroporto, nos estádios lá na Itália, ele para a Itália, ele mora na Itália, ele fabrica vinhos e é meu parceiro, Hernanes, o Profeta. Tudo Prazer, bem? prazer. Pô, prazerzaço receber você aqui no Zona Mista, Profeta. Não, o prazer é meu. Sempre vir ao Brasil, a gente se encontrar e, enfim, trocar uma ideia. Realmente é sempre muito prazeroso. Você vem sempre, né? Tipo, Sim, 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 sim. toda Cada hora dois você tá meses, três aqui, né? meses, É. Vem tem a que aparecer. negócios, vem dar Isso, um rolê, fazer uns eventos, futebol, vinho. vinho. Como é que tá a questão dos vinhos, hein? Tá bem Tá legal. crescendo? Tá É, crescendo, porque já tem porque muito tempo já, né? já são 8 safras e começou como assim, uma paixão, um interesse, uma curiosidade. E depois que eu parei de jogar, estou transformando num negócio, né, É. num business. Então, aos pouquinhos está indo. E o Viu me ensinou a não ter pressa com as coisas, tem Aham. que suportar o processo. A Itália é um país muito tradicionalista, né, muito reservado. Então, você vai aos pouquinhos conhecendo aqui, aí coloca o vinho aqui, coloca no outro restaurante e tal, e, assim, sem forçar a barra, né, porque enfim, as coisas têm que ser feitas com calma. Então, mas tá bem legal, tô É. gostando. Tá gostando. Pô, e é um bom vinho, eu já provei. É um bom É, vinho, é um bom vinho. Eu recomendo inclusive. Ô Hernandes, você tá morando muito tempo na Itália já, né. sim. Como é que é a tua relação com o país, assim? Você se sente, assim, um italianão? Como é que é? Não, me senti italiano não, mas, já aprendi, como eu estava te falando, como o italiano pensa, como o italiano, gosta de fazer as coisas. Já entendi muita coisa da cultura, italiana. Hoje, por exemplo, não sinto mais falta do arroz com feijão. É Eu mesmo? quando cheguei lá, eu não conseguia ficar sem arroz com feijão. Hoje, eu não sei qual foi a última vez que eu comi arroz com feijão, então já me Olha só. acostumei, com a culinária diferente. Hoje, falando de vinho, né, hoje eu, almoço ou janto sempre com a taça de vinho, então, isso aqui já incorporei na na cultura. É fácil também, é a parte fácil, né. Então, assim, não me sinto italiano, mas alguns aspectos da cultura já incorporei e consigo entender como funciona, né. Tem a parte chata que é a burocracia, para conseguir você está experimentando, está me É. contando, né, sobre os documentos, essa é a parte chata, porque eles são muito burocráticos, são muito lentos nos processos, mas a parte boa eu como tu falou, né, norte a sul, aonde eu vou, os caras me tratam, sempre com muita estima, com muito carinho, então isso realmente não tem preço, né, você tá numa terra estrangeira, estranha, que não é a tua, e ser tratado, realmente dessa maneira, é prazeroso. Então minha relação, minha segunda casa, minha segunda pátria, com certeza. Quando você vai nos estádios, você vai muito a estádio, né, Sim, você sim. vê muito Hã. jogo, você tá Isso. sempre vivenciando o futebol. A galera te fala: "Ei, profeta, profeta", a galera te para, né, é um negócio impressionante, né. Sim, 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 sim. Né, e que a coisa mais impressionante, assim, que pra mim foi, eu não tinha dimensão, era que eu acabei minha carreira aqui no Brasil, né, e fui na China, eu vim no Bra voltei para o Brasil e depois de 5 anos eu volto pra Itália. Então depois de 5 anos sem aparecer na TV, eu Sim. pensava que ia passar despercebido. E nada, assim, por onde eu ia, a galera me reconhecia, né, e aí que eu comecei a, assim, a entender o quanto que eu impactei, né, dentro de campo, né. Foi agora eu tô jogando lá na Uhum. 7ª divisão, aí joguei domingo, e depois do estádio eu fui direto para o aeroporto, né, peguei o carro e fui. Aí parei no posto para abastecer, e aí quando eu fui pagar, né, os frentistas lá: "Ah, Profeta, que giocatore, mamma mia". Il Profeta della Lazio era uma coisa incrível. Já não tem, os caras falando, né: "O futebol tá chato hoje, já não tem jogadores mais técnicos e tal", enfim. Então, hoje eu entendo o quanto porque eu não entendia, os cara me Sim. reconhecia e tal, eu falava: "Pô, caraca", não sabia, não tinha noção
da dimensão, né, mas foi realmente, algo muito grande, muito legal, então, enfim. E pegando o gancho do amigo frentista italiano, por que que não tem mais jogadores técnicos assim como você? É uma boa. Por quê, né? Você vai nas categorias de base, porque agora eu tô também começando a trabalhar com uma molecadinha, Uhum, né. Eu tenho um moleque que é muito técnico, eh, porque o moleque não, tinha a dinâmica que o futebol hoje precisa, os caras mandaram embora. Só que eu vejo o moleque, eu conheço, uhum. né, eu sei que o moleque, se a cabeça não virar, se o cara não encher o saco e tal, tem tudo para se tornar um jogador de futebol de alto nível. Mas agora ele tem 14 anos e o Hum. moleque estavam cobrando dinâmica do moleque. E eu Cumprir função. cumprir função, correr, não tá correndo, não tá, e isso me espanta, né, assim, não me espanta não, porque já entendi, você tem que entender, pra onde o futebol tá indo, pra onde o comércio, pra onde, as coisas estão fluindo, né. Então tá fluindo pra um lado que, a técnica ela vai ficar de lado, tá ficando de lado, então o moleque técnico ele ou ele deixa de ser técnico e começa a aprende a correr pra cobrir uma função, pra cobrir um esquema tático, ou não vai ver, não vai ter, não vai ter. Então eu já falei algumas vezes e falo, né, eu falo assim: "Ainda bem que eu vivi, 10 anos atrás, porque senão hoje eu não sei se me tornaria um jogador profissional". Primeiro porque não me encaixaria, porque eu nunca tive velocidade, nunca tive dinâmica. E segundo porque talvez eu não ia querer, né, jogar um futebol dessa maneira, né, um futebol onde você é conduzido, controlado, sem poder expressar a tua individualidade, né. É claro que você tem uma via de mesmo, né, que você vai pegar a Sim. bola, vai ser fominha, não passar pra ninguém, vai driblar onde não pode driblar, não, você tem que entender alguns princípios do jogo, mas não pode só ser isso, tem que ter a parte individual, né, então por isso que o futebol tá se perdendo, né, aí a galera, enfim, também já não se joga tanto nas ruas, as pessoas, os moleques já não tem tanto prazer, porque eu, quando era criança só vivia com a bola, jogava futsal, jogava futebol de campo, no mesmo dia tinha 2 treinos, aí entre os treinos jogava pelado com os amigos, entendeu. Sim. Então, na rua. Hoje parece que o tesão de jogar futebol tá passando, né, porque tem muitas distrações, tem muitas coisas para o moleque fazer, muitas opções. Até aqueles que são menos favorecidos, também já tem um tipo de distração que ano passado não tinha. A distração minha, Uhum. a distração, a paixão e o que eu gostava de fazer era a bola. É. Não tinha outra coisa, não tinha celular, não tinha videogame, não tinha nada. Então, enfim, a direção que o futebol está indo é essa. Então, a gente vai ver cada vez menos, jogadores intuitivos, criativos, artístico para mecânico, controlado, fazer função. É isso aí. E tem solução ou não? A solução é somente um reset, né, um resetar, porque, assim, eu passei por uma experiência como essa, de com 30 e poucos anos, depois de ter conquistado algumas coisas, depois de ter formado uma mentalidade, de ter, entendido o jogo, de ter, eh compreendido como eu poderia ser mais determinante, de encontrar um treinador que, eu tinha que me encaixar no sistema. Então, a princípio eu falei: "Não, beleza", ele falou comigo: "Ó, eu vou te tirar e tal", eu falei: "Não, sem nenhum problema". E depois eu caí numa parada que eu nem fazia questão de ser titular, Uhum. de jogar naquele esquema, porque eu, não gostava, não me adaptava. Chegou um certo ponto que eu falei assim: "Não, espera aí". Eu resetei minha cabeça, eu falei assim, ó, chamei ele, tive uma conversa, falei Quem assim: que é "Ó, o treinador? é o Diniz". Diniz. Aí eu chamei: "A partir de hoje eu vou fazer de conta que eu sou um moleque que acabei de subir da base, tudo que você me falar eu vou fazer". Então eu tive que resetar, aquilo que eu tinha aprendido, aquilo que eu, achava, como o futebol era, para poder me encaixar no sistema. A gente agora quer meio que imitar a Europa, só que se não resetar isso e voltar às origens, voltar à nossa base, à nossa essência, aí não tem como resgatar isso, né. E porque eu me lembro que quando eu cheguei na Europa, eu sendo brasileiro, instintivo, criativo, eu muitas vezes driblava quando não tinha que driblar ou aonde não tinha que driblar. Até os meus companheiros de time, Uhum. né, que era mais experiente, falava: "Profeta, pô, se tu driblar aqui, tu vai desce,
tu fez aqui 4 dribles bonito, mas não serviu pra nada. Só cansou e não produziu nada pro time. Sim. E aí eu fui entendendo, falei: "Pô, legal". Aí você vai direcionando e controlando aonde tu pode demonstrar a tua habilidade individual. Agora, isso é uma coisa. Agora a gente aí se eu dissesse: "Ah, beleza, então eu não vou driblar mais". Não, não é que eu não vou driblar mais, eu só não vou driblar, aonde eu não vou produzir Sim. não vou dar uma contribuição efetiva para o time. Então você tem que saber, receber uma orientação como a que eu recebi, para desencadear, o talento, no espaço certo, na hora certa, né. Pra Eu dar gosto para resultado, dar né? resultado, para dar resultado, esse é o ponto, para dar resultado, não é para ser somente bonito, né. Eu gosto muito da frase do filme Gladiador, né, um dos meus filmes preferidos, todo mundo, assim, grande parte já sabe, Aham. e tem uma frase que é muito fera, que serve para o futebol, serve para qualquer coisa na vida, né, que ele fala: hold the lines, Hum. at my, commandment, unleash the hell", né. Segure as linhas, mas no meu comando, unleash, né, desencadeia o inferno, assim, Vai pra vai pra cima. cima com tudo. Então é isso, eu tenho que aprender, entendeu. Segurar o que o treinador falou, mas quando chega uma parte do campo, aí unleash the hell, assim, vai com tudo, vai com instinto, vai com a criatividade. Então, o cara tem que entender essa parada, mas não é dizer: "Vou parar de driblar", aí já era. Então a gente foi pro outro excesso agora, que a gente quer ser europeu, e não dá, velho. O europeu, ele só consegue fazer aquilo porque a mentalidade dos caras é diferente, eles são acostumados com regras, a Sim. obedecer os sistemas, ser Que é uma muito coisa educado, cultural. é uma coisa cultural. Aqui no Brasil a gente não obedece regras, Sim. né, a gente tem o jeitinho brasileiro, a gente O não jeito a moleque. gente quer driblar tudo, né, a gente tem que driblar, e não é que a gente quer, a gente precisa driblar. Porque a gente tem tudo não funciona, então a gente tem que encontrar a maneira. Então a gente, por cultura, a gente dribla os aspectos, as dificuldades da vida, e isso a gente leva para o campo. Então a gente não tem como querer ensinar um moleque que nunca obedeceu regra, fazer uma lavagem cerebral para ele querer agora obedecer dentro de campo. Então não dá, então tem que ter esse entendimento e voltar à essência, à origem, só resetando o sistema. Vamos resetar o sistema então, eu acho que é bem por aí. E é curioso assim, Hernandes, que você, nesse teu raciocínio de resetar, você acabou citando o teu exemplo com o Diniz, né. Como Uhum. é que foi esse período? Foi um pouco difícil para você, eu lembro, né, que você teve que se adaptar a um sistema onde tem que ter o quê? Mobilidade. Isso, é. É toda hora um jogo de dinâmica, É isso. que não tem absolutamente nada a ver com o teu estilo de jogo, É, que é é. um pensado, que é o de bola parada, que é o de colocar o jogador numa situação, que é o de pensar o jogo. Uhum. Foi o Hum. período mais difícil para você e era um momento em que você estava retornando, era um momento em que o torcedor de São Paulo queria muito ver o Hernandes em campo, aquela coisa toda. Era talvez um último momento ali de carreira. Foi ali o mais difícil ou talvez o mais frustrante ou nem? Não, nem porque o Diniz, ele é muito bom, assim, tanto É, é que eu considero ele um dos melhores treinadores, um dos caras mais preparados, assim, né, porque ele é um dos caras que a gente conversava sempre, então, por mais que essa parte aqui no campo tinha essa divergência, né, de pensamento, de filosofia, do futebol, mas ele era um cara muito humano, então a gente conversava, me dava muito bem com ele, então foi prazeroso também, sim, entendeu? Porque o meu estilo de jogo não combinava com aquilo, né, eu não queria tocar 10 vezes na bola, eu queria tocar uma vez na bola, 2 vezes na bola, mas no espaço que eu sabia que eu ia fazer a diferença, entendeu? sim. Que justamente que eu construí ao longo da minha carreira. Então, eu quando estava no time de baixo, era muito legal, no time reserva, porque, ali tinha menos controle do Diniz. Sim. Então, ali eu que controlava, né. Dava para ser mais Hernandes ali, É, né. e geralmente a gente dava um trabalho pro time titular, às vezes ganhava. Eu ganhava às vezes 1-0 com um gol meu, e eu eu dizia aí tinha o Luan, Hã. eu, o Luan e o Lisiero, né. Tinha nós 3 no meio campo. Aí eu falava pro Luan, né: "Ó, Luan, você é a rede de proteção, né, você é o cara que vai dar a segurança Hã. aqui pra o Lisa criar, né, e eu vou finalizar". Então, assim, a gente ficava nesse esquema aí, pá, o treino inteiro, aí de repente sobrava uma bolinha lá e o povo caixa, né, então esse era o Pô, e quando vocês ganhavam do time titular saía realizado. é, saía grandão, né. E então justamente foi um período que não tive dentro de campo muito, mas, ainda assim,
Foi legal porque, hoje o Luan e o Lisieiro são um dos grandes amigos que tenho, a gente, compartilha ainda muitas mensagens. Estou esperando o desafio aí com o Luan e o Lisieiro no futevôlei. Ah, é? É. E aí, nada? Não Não, ainda estão com medo? estão com medo, estão com medo. O Liseiro vai jogar no sport, é isso? Não tem esse papo aí? Rapaz, Porque tu conhece lá, né? Lá é, sim, é teu sim, quintal sim, lá sim, também, sim, né? sim. Se Pode ele ser. for, pode É, ser. Se ele for, vai dar uma mão aí, porque o esporte aí vai ser legal esse ano esse são ano cinco clubes do Nordeste na Série isso é A, bacana né, demais, né? muito, muito bacana. O ruim, assim, o Brasil é muito grande, né, então Sim. imagino como vai ficar a logística aí dos times É, pra mas quem acaba com o sofrendo são calendário. os times do Nordeste, porque acabam viajando E mais, né? viajando mais, é. Por isso que é bom ter Então, mais, porque aí boa, equilibra, né? isso aí. Que aí os times do Sul e do Sudeste acabam É, tendo que viajar vai dar mais, e uma aí equilibrada. dá uma É. equilibrada nesse roteiro aí de viagem. A tua passagem final no esporte também foi legal, assim, né? Ou mais ou menos. Cara, Você teve lesão também, não teve? Ou não, não? não, Não, não não, não, teve. não, eu tive uns surtos psicóticos. É? Como é que foi Eu isso aí? quase bati no juiz, teve um jogo que eu falei Surtou? eu surtei. Teve um jogo que eu pedi pra ele me expulsar, eu cheguei assim: "Me expulsa, pode me expulsar e tal". Eu estava muito surtado, né, porque justamente, né, eu estava ali no São Paulo, um período em que não estava sendo aproveitado e eu achava que tinha condições de jogar ainda, aí cheguei para o presidente e falei assim: "Ó, pô, vamos entrar aqui num acordo, Sim, sim, vocês me liberam, porque eu quero jogar, não quero ficar aqui". sim, E aí fui para o esporte, estava cheio de gás, de energia, mas encontro um ambiente muito diferente de tudo que eu tinha vivido, sim, assim, né, muito desorganizado. Naquele período era um período específico, né, daquele ano, porque mudaram, de presidente acho que umas 3 sim, vezes e sim. tal, A eh, política a política é complicada. complicada, né. Contrataram os moleques, depois, esqueceram como é que fala? De inscrevê-los, né, então Sim. eu não pude contar com Bagunça os caras. administrativa, Muita, muita. E a gente, porra, ali brigando pra não cair e o pessoal aí perdia o jogo. cornetava. Não, eu não vi, assim, uma reação de: "Caraca, perdeu o jogo, o próximo a gente tem que ganhar", assim, não. Perdeu, parecia que estava tudo bem e tal, então Sim, aquele ambiente de desorganização e de indiferença ao resultado, me afetou muito, né, e eu sim. tentava de alguma maneira, assim, modificar, dizer assim: "Pô, não é assim, vamos fazer isso aqui, pá". Então foi de uma parte que foi bom, porque eu consegui fazer alguns bons jogos, mas não consegui fazer, Como você queria. como eu gostaria, né. Mas foi legal por estar na minha Hum, terra, por estar assim, em Recife, que eu nunca tinha jogado, então sim, sempre tem a parte boa e a parte menos boa, né. sim. Mas, enfim, foi um período legal, não tão legal como eu gostaria que tivesse sido. Quem foi o teu grande treinador, assim, Cara, de carreira, assim? poxa, Olha que você teve uns caras é feras, hein? eu falo que pra mim o meu preferido, assim, de estilo era o Paulo Autuori, só que eu tive muito pouco tempo com ele, né, então Uhum, não deu pra absorver mais. Mas pelo estilo dele, é um cara muito inteligente, sim, né, não jogou futebol, mas sabia, eh, entendia muito do jogo e a maneira que ele lidava também, né, sim. com o A elenco, gestão de a elenco. gestão de elenco e, não precisava, levantar a voz, assim, porque o ser humano ele respeita resultado, respeita, força e respeita o conhecimento, né. Então ele com o conhecimento que ele tinha, não precisava, usar força nem ser autoritário, nada, só, comandava, na autoridade, na maciota. Então é muito É, difícil é. encontrar um líder assim, né. Então era o meu estilo, preferido, né, mas tive pouco tempo com ele, né. Depois tive o Muricy que era o oposto, né, Sim. já, Energia. energia, tudo, mas foi muito bom também, tivemos uma passagem muito vitoriosa. Enfim, com o próprio Diniz também, que teve essa coisa, mas eu falo, dentro da filosofia dele, e fiquei muito feliz quando ele ganhou a Libertadores e ganhou, faltava um Um título título importante para, né, sacramentar porque ali, eu né? falei, né, o ser humano respeita força, conhecimento e resultado, né, É, então ficava sempre aquela coisa e eu fiquei muito feliz porque ele merecia pela determinação, pela o cara gente boa que ele é, o cara inteligente que ele é, sim. então enfim, merecia, fiquei muito feliz. E também grande treinador, E hã, fora? Fora do fora o Alegre pela sua, ele já era não era um cara,
que eu, assim, é o meu estilo preferido, mas eu gostava do pragmatismo dele, né. Ele tem Uhum. algumas frases que eu gostava muito, que é futebol é simples, né, porque uns correm, outros passam ou se fazem gol. Você tem que Sim. saber encontrar a função de cada um e colocar no campo. Então ele era um cara muito pragmático e eu gostava desse pragmatismo, né. Ele fala, reclamavam quando a Juventus ganhava de 1-0, 1-0, 1-0, e ele dizia: "Ó, o cavalo quando ele ganha por um nariz, quem ganhou foi o primeiro colocado, é sempre o primeiro colocado e o segundo, perdeu, não tem". Então ele tinha umas frases sacadas que era muito 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 bacana. E o Rogério, você chegou a trabalhar com ele como treinador? Não, Não? não, não. Porque assim, teve ele quando você 17 ele ainda jogava, quando você voltou. 18 17 e Não, 18? 17 não, 17 ele já Ah não, ele já estava tinha já tinha já. aposentado, né, já tinha Já era treinador. ele era treinador. Inclusive ele, Ele eh sai, aí vem o Dorival, né, isso, aí eu e aí chego. você chega para salvar o São Paulo daquela nhaca lá, É, daquela confusão. E aí e depois de 18 acho que o Dorival sai, né, isso, você isso. também sai no é, no meio Isso, volto no pra China, aí você volta pra né, China. tive E que aí depois voltar. você só volta Em 19, em 19, isso, que é depois aí tem o é, Diniz e tal. isso. Você Tem não você primeiro um que agora tá no México, tá bem pra caramba. sim, o Jardine. Jardine, André isso, Jardine quase Jardine. veio para o Botafogo aí recentemente, aí teve Hã, uma é, uma tá uma bem, tá bem. negociação, ele tá bem lá, é Tá, ídolo lá e tal. Você queria ter trabalhado com o Rogério como treinador? eu É, queria, e quase por 2 oportunidades pintou essa essa chance. chance, né, Ele chegou a porque, te ligar e falar: "Vem pra cá", é? eu quando estava no São Paulo, Aham. ele me ligou e falou, e depois quando ele estava no Fortaleza, É mesmo? Não ele me sabia chamou. não. Ó, essa é nova, hein. Não sabia disso não, hein. É, Ele te ligou? E me aí? ligou. E aí quando ele estava no São Paulo, eu estava na Juventus, eu, estava jogando a Champions lá, ia começar a segunda fase, falei: "Pô, não tô ainda, querendo voltar, não Sim, quero, pronto pra né, voltar, é. e tal". E aí depois o treinador, o próprio Allegri me tirou da lista da Champions, aí eu fiquei puto com ele. Aí eu não queria ficar mais na Juventus, eu falei: "Ah, Agora é hora de voltar, agora é hora de sair", de sair. né. Aí chegou, a proposta da China, Aí você né, vai pra China, aí fui né. pra China. E aí foi fazer um contrato bom lá, né, pra É, garantir o futuro dos filhos. são muitos, né. São 4, né? 5. São 5, né, verdade. É, Agora o pequeno, o de 2 anos, como é que é o nome dele? Mateu. Mateu, Hum, nome lindo. É o hum. quinto da prole aí do time de futsal. Você O sabe que meu objetivo, meu planejamento quando eu era garoto é assim, jogar futebol de campo até os 32, 33 anos, depois voltar a jogar futsal, né, porque eu venho do futsal e gostava muito do futsal, eu gosto muito do você é o futsal. do cerebral, né, do futsal, né. Você E jogava de pivô no futsal, não eu era? comecei de pivô, aí depois o treinador falou assim: "Ó, não, você tem a visão muito boa do jogo, então eu vou te colocar pra trás pra você, pensar o jogo". Pra você não jogar de É costas, né, jogar de costas, é. para o jogo. Uhum. Mas voltando do Rogério, você acha que o Rogério um dia volta para o São Paulo para ser campeão? Para ser campeão como técnico? Você sente, você como São Paulino, você sente falta isso para o Rogério? Cara, faltar não. Não? O que o Rogério fez, e ele fez tudo que ele fez no São Paulo, né. Ele acho que vai ser para sempre considerado por muitos, ou pela maioria, o maior ídolo da história do São Paulo. Bateu todos os recordes possíveis, enfim, ganhou tudo que podia ganhar, então não falta nada. Se acontecer dele voltar, é porque pela sua competência, porque ele é um cara competente e, eu falo sempre que para você, ganhar, ser campeão é muito difícil, É. a concorrência é muito grande, então tem que ser uma série de fatores que tem que combinar para dar certo, tem que estar literalmente no lugar certo, na hora certa, não depende de você, não depende da tua competência. Tanto é, né, que o Guardiola, ele é um dos maiores da história como treinador, só que eu enxergo ele, foi, um cara que justamente estava no lugar certo, na hora certa, dentro de um contexto propício para ele estabelecer a filosofia dele, e tinham jogadores que ele precisava para fazer isso. Eu fico com a sensação de que acho que falta, não sei, acho que as 2 passagens dele como treinador foram passagens que ele tentou, no começo acho que ele era muito jovem, tinha acabado de sair do campo, acho que o cheiro da grama
tava muito presente ainda para ele, acho que talvez tenha sido um Então, passo e não tinha os ma jogadores nem a não organização que ele não precisava, né. não tinha, acho que nenhuma das Hã, 2 vezes, né, hã, então, o São uhum. Paulo ainda estava se organizando, era mudança de gestão, tinha saído o Leco para o Casares, enfim, acho que talvez falta chegar bem num São Paulo organizado para realmente ele mostrar o trabalho. A sensação que eu tenho, até por isso que eu compartilhei isso contigo, você que conhece muito bem e é ídolo, do São Paulo. Vou dar uma quebrada aqui no nosso papo, e a gente tem uns desafios aqui. Eu sei que você tem receio: "Ah não, vai me botar na roubada aí, falar do su do esse ou aquele e tal". Eu vou pegar leve, porque você é meu parceiro, cara. Beleza, Você é meu parceiro, beleza. eu vou pegar leve. Vou falar para você montar, sabe o quê? A seleção dos jogadores que você atuou na carreira. Aí ó, do 1 ao 11 mais o técnico. Você vai ter que escolher uma seleção dos caras que você jogou, hein. Só vale cara que você jogou. Boa, boa. Goleiro é fácil, né, a gente Goleiro estava é falando fácil, dele. Vai, goleiro. Não é Hã. fácil, assim, eu vou pelo coração, né, mas eu joguei com o Buffon também, né, É, então pô, é verdade, hein. Vai, goleiro, eh, Buffon. Dito isso, goleiro Buffon. não, mas o mito é o mito, não Mito é tem mito, né. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Lateral direito, Lateral direito, eu vou de Dani Alves. Dani Dani Alves. Alves. 2 zagueiros, Thiago Silva e Miranda. lateral esquerdo. Marcelo. Ainda vai jogar, será? Tem bola ainda, né? Tem bola, ele tem, a qualidade dele é, assim, pra mim ele é gênio, craque. É, joga voltou, foi campeão da Libertadores. E ele joga sem fazer força, assim, É. parece que ele tá nem aí, né, a bola vem, ele pisa na bola, aí A batida na bola dele é é, sacanagem, né. 2 volantes, pode colocar Hernanes aí, viu, 2 pode colocar. volantes, Ou um volante 3 meias, ou 3 volantes. eu vou colocar Pogba, Pogba, aí, vou colocar o Kaká e o Ganso, Kaká e Ganso, boa. E aí 3 atacantes, 2 abertos, 2 pontinhas e um aí centroavante. eu vou de Ney, Neymar na ponta, eh, o Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho. Jogou com o Gaúcho a seleção, né, na seleção, boa, é, boa, na seleção, seleção. claro. Atacante eu vou de Tem monte, tem um monte, hein. tem. Tem uns parça teu aí que vão ficar bravos, hein, se não vai colocar. Então, mas eu tô numa grande dúvida aqui entre o, eh, Miroslav Klose e o Fred, mas eu vou de Dom Fredão, eu vou de Dom Fredão. Vai de Dom Fredão? Dom Jogava Fredão. demais, né. É É, goleador, é né, tem fara de goleador. gol. Com o Luiz Fabiano você não jogou? Na Luiz seleção? Fabiano, muito assim, mas foi muito pouco, né. Muito pouco, né, na seleção, né. Joguei um jogo ou outro. Aí, ó, se livrou, hein, senão senão a torcida do São Paulo ia te cobrar, hein. É "Pô, não verdade. colocou o Fabuloso, pô". É verdade, mas Brincadeira, né. E vem cá, eu vi que você colocou na seleção o Pogba. Você vai deixar reforçar o rival ou não? Cara, J assim, na verdade, ele é um cara muito foi um cara muito gente boa, né, além de pegar ele no auge dele na é, Juventus, jogava muito, uma força, hã, incomum, né, difícil é, você encontrar um jogador tão forte, tão técnico. E eu, sim, torço pra ele, voltar a jogar bem, né. sim. Então, esse é o pensamento que eu tenho, independente da camisa que ele vai vestir. Você acha assim, é claro que ele teve um período de inatividade e tal, vai voltar a jogar em março. É óbvio, está se preparando, a gente acompanha ali nas redes sociais, acho que você está ali na Europa, acho que se noticia mais sobre ele e tal, principalmente ali na Itália. Você acha que se chegasse aqui com uma pré-temporadazinha, treinando bem ali, sobraria no Brasil? Depende da condição dele, né, É, pré-temporada e tal, depende da condição, psicológica de motivação que ele ia estar, e se ele ia porque se ele tivesse motivado, disposto a realmente, eh, voltar, ao auge dele, ao top dele, com certeza sobraria. Porque, é, assim, sobraria aqui ou lá, só depende dele. é. Como é que é ele no dia a dia, assim? Você Então, como eu falei, né, um cara muito gente boa, muito é, brincalhão, ele estava sempre de bom humor, resenha? resenha, e ele tinha essa estava sempre com a gente, né, os sul-americanos. A gente, eu tinha um Quadrado, o Dybala argentino, estava sempre nesse grupinho aqui
da Sul-América, né, da É, ginga, do samba, então ele é um cara dos nossos. então, pô, se ele gostar mesmo do sul-americano, vai se adaptar ao Brasil tranquilo, então, Sim, sim, fácil. sim, fácil, fácil, fácil. Basta ver o Memphis aí que parece que é É, brasileiro, né? Parece um brasileiro, é, impressionante, né? é. Loucura. E eu ia até te falar, você falou do Dybala, a pergunta que eu ia te fazer. Cara, viralizou o negócio. Vou buscar o Dybala, galera, não sei o quê. Cara, Foi muita onda, velho. muita onda, velho. Pô, Você tinha noção de que a não, proporção que ia não, não, tomar? não, não. Não, primeiro que eu fiquei, espantado, né, porque, assim, do nada eu começo a receber várias mensagens dos Hã. torcedores, né: "Profeta, traz o Dybala, traz o Dybala". Eu não sabia de onde tinha vindo essa É, situação do Dybala, né. foi aqui do UOL, viu? Aí Foi aqui. Não, teve, para te contextualizar, é. teve ali, porque tem um patrocinador que tá pagando o Oscar, Hum, ia pagar o salário de um jogador hum, top. E aí os caras deram aquela ligada: "Ei, Dybala, não, hum, não, tá bom, valeu e tal", hum, aquela coisa. é, Isso acabou vazando, então a torcida já estava maluca. entendi, E entendi. aí E aí eu já fiquei espantado, né, quando eu fiz um comentário no post do Dybala, né: é, "Pô, Dybala, aqui é teu isso. lugar, vai ser feliz aqui". E aí deu mais de 20.000 curtidas no meu comentário depois, Sim, aí eu falei: "Tá, poxa, beleza". E aí, um pouco o tom de brincadeira, mas sim, de repente, sei lá, eu conseguisse encontrar com ele, ia falar com ele, né, sim, mas era um tom de brincadeira, né. Eu claro. coloquei aquela, né, o vídeo lá, e eu estava indo pra Roma pra ver o clássico, né, eu falei: "Ah". Aí eu coloquei assim, em tom de brincadeira, né, de repente quando eu vejo eu falei: "Caraca, que onda". Quando você foi ver lá É. as menções e As tal. menções, os comentários, cara, pô, e aí eu até falei: "Pô", fiquei me sentindo mal depois que a galera: "Pô, você, não vai me iludir, não sei o quê e tal". Né, e eu Mas não até deu, gente, não deu, eu tentei. tentou, negociou ali e tal. Mas tá, agora é um período que ele tá jogando muito, É, né, né, tá jogando muito e não tem nem como. não, e ainda você fez um começo, meio e fim ali também, né. Foi, foi. Porque depois você fez o vídeo lá falando assim: "Não, gente, não deu certo, eu tentei". Tô ficando bom, tô ficando bom ainda. Você tá virando meio que um Petrus 2.0, né. O Petrus que fazia essas brincadeiras, né. É. Ele botava lá no Instagram dele: "Ah, tô aqui cavando", aí Cavani, que aí o São Ah. Paulo estava de olho no Cavani, aí pô, cara, é uma onda que acho que a internet permite, né, ainda mais vocês que É. têm, essa entrada com o torcedor, essa idolatria com o torcedor, você obviamente muito mais que o Petrus, né, a história e tal, muito maior, mas isso é uma onda, né, é uma coisa que é legal, assim, né, que é É. bacana. Só que também é um pouco perigoso no sentido assim, né, porque hoje a internet você realmente não sabe mais o É, que é distinguir, sim. né, o Vira que é verdade, vira né. verdade, É muito né. louco isso também. Então eu, assim, me trouxe uma consciência, falei: "Caraca, eu tenho que tomar É. mais cuidado", porque, era em tom de brincadeira, a galera não soube um pouco diferenciar né, então realmente meio perigoso assim, mas Fica perigoso no sentido, assim, tipo assim: "Pô, vão me interpretar errado aqui", é, e aí hã, ganha um hate desnecessário, né. sim, necessário e até mesmo isso, né, porque realmente a internet você não sabe o que é verdade e o que é fake, né, então tá complicado. Falando de seleção, você falou do Fred jogando na seleção, o Ronaldinho Gaúcho. Onde você jogaria hoje na seleção? Em que posição você jogaria ali? Você seria mais Bruno Guimarães ou mais Paquetá? Mais Paquetá, É, é mais mais Paquetá, Paquetá, né. De jogar mais pra frente, né. eu sempre digo o seguinte, né, que eu preciso de um cara como o Luan, né, que eu citei, é um É, cara que faça a rede de o proteção, cão de guarda. o cão de guarda, e me tira um pouco a responsabilidade da função defensiva, né, de marcar, de ser aquele cara marcador. Eu posso até ser, só que depois eu vou perder o poder ofensivo. Até foi muito emblemático isso pra mim, eu já sabia disso, mas em 2017 eu começo, pá, fazendo muitos gols, aí depois, por necessidade, o Dorival, me deixou somente eu e o Petros no meio-campo, Sim. e aí beleza, eu parei de fazer gol, foi uns 5 jogos que eu parei de fazer gol e tal.
jogava bem, mas não conseguia fazer a diferença ali. Aí depois ele voltou para eu, Petros e Jusilei. Sim, Aí já era. quando entrou o Entendeu? Quando Jusilei, entrou o você Jusilei, foi mais pra aí vai frente. pra frente um pouquinho, você mas é uma coisa incrível. Eu sempre eu chamo o Luan, né, chamava ele de rede de proteção, porque, tem uma história, quando os caras estavam construindo uma ponte, eu acho que é em São Francisco, né, daquela Golden Gate, uma coisa assim. Sim, No começo da construção, tiveram vários acidentes. E depois que o cara colocaram a proteção, não teve ninguém mais caiu da ponte. sim. Porque isso gera, no psicológico da galera que tá trabalhando, uma segurança, então você não tá mais com medo, teus movimentos são diferentes, né. Claro, se você cair, você vai cair na rede Vai ali. cair na rede, então o cara fica mais tranquilo. Então, esses aspectos psicológicos existem no futebol também, né. Então quando, tu entra em campo, né, mas a tua consciência lá, o teu pensamento tá: "Pô, tu vai ter que marcar, vai ter que voltar, não sei o quê", isso já te gasta energia, você Sim. já fica preocupado. E a tua parte criativa que tem que estar livre, ela também é afetada. Então quando eu falo: "Eu tenho uma rede de proteção", aí já era, Aí entendeu? já Aí por isso que eu falo, dependendo do cara que eu vou estar de lado, vou estar, né, ao lado. Se o é. cara me coloca pra jogar como Paquetá, mas, não tem um cara como Casimiro, um cara como, Sim, sim. que vai me garantir essa, presença defensiva, né, então eu acho que independente da posição, é mais o Sim. cara que os caras que eu vou jogar, Pro ao pro lado. pro 10 brilhar, pro 8 brilhar, tem que ter É, um 5 isso. operário, É isso aí, né. é isso aí, isso aí. E assim, eu gosto muito de observar, jogadores que têm um pouco essa questão da cultura. Você, sempre foi um cara culto, você sempre leu, você sempre estudou, você morou na Europa e absorveu a cultura europeia, você se sente um pouco italiano e tal, como você falou aqui na entrevista. A questão do jogador ter um nível cultural, acima, isso vai para o campo, porque eu já vi o Raí falar assim: quando você tem, a cultura, quando você busca o conhecimento, o teu jogo dentro do campo flui mais. Isso é um vídeo que viralizou do Roda Viva quando ele era novinho, cara. Hum. Você concorda com isso? Você leva a cultura para dentro de campo? Porque você acabou de citar da rede de proteção uma história da ponte de Nova York. Nã Você leva a cultura para dentro de campo? Realmente eu sou um cara que eu sempre gostei de estudar, gostei de entender as coisas, e depende. O futebol, se a gente pegar a evolução do futebol, antes era, muito específico, zagueiro era zagueiro, se Uhum. via só para dar chutão, os pontas se via só para cruzar a bola na área, o atacante finalizava, então era muito engessado, cada um tinha uma função muito específica. Sim, Hoje, não existe mais isso praticamente, né, o zagueiro tem que jogar, o goleiro o sim. goleiro que tem que pegar com a mão. Criar. Eh, Hoje ele é o cara que mais toca na bola, absurdo isso, né, então para mostrar como o futebol mudou. Depende da categoria que tu tá jogando, depende do treinador que tu tá, depende, eh, do time que tu tá. Eu não vou falar, quem é, mas, um cara que tá jogando em alto nível, o treinador, tem 2 caras, pra mesma função, e tem um cara que ele faz a função de marcador, desses 5 que eu estava falando, que tem muito mais qualidades Uhum. de passe, de visão de jogo, de lançamento, de chute. Só que o treinador falou assim: "Ó, não conto com você. Você é muito melhor do que o outro, mas o outro, ele corre mais do que você". Então, o cara ele queria um cara de uma pra uma função específica, com uma característica específica. Então, esse cara aqui, ele não precisa ter cultura, ele não precisa, ter visão de jogo, porque o treinador, dentro daquele esquema, precisa de um cara que vai fazer o cão de guarda e é isso, vai roubar a bola e vai tocar do lado. Então, ele não precisa ter cultura. Entendi. Agora, dependendo da função que o cara vai exercer dentro do time, fora de campo e dentro de campo, aí, quanto mais conhecimento, quanto mais abertura de mente ele tiver, Ele vai ter mais vai ter repertório. mais repertório. E justamente isso, pô. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram que, eu falo sobre isso, né. Eu brinco, eu vou ter que apertar um parafuso com a chave de fenda, aí eu abro a caixa de ferramenta e tenho só um martelo. Eu disse: "Como é que eu vou apertar esse parafuso?". O jogador de futebol, ele é assim, eh, ele não pode ter somente, uma ferramenta, dependendo da função dele, Claro. dependendo do que o treinador quer dele. Ele tem que ter
várias ferramentas, um repertório muito maior. Sim, Agora, já para esse cara que eu dei o exemplo do volante eh marcador, isso precisa do martelo, sim, entendeu? Então, por isso que eu falo, eu concordo com o Raí em parte, mas depende. sim, Ele era um cara que justamente precisava desse repertório, sim. então porque também eu costumo dizer, né, que o Hernandes que vive a vida, a minha mentalidade, a minha, o meu cérebro, o meu estado de ânimo, o estado de espírito, eh, é o mesmo que vai para campo. Claro, quando eu vou para campo eu acesso, uma outra frequência para poder jogar naquele ritmo e ter as soluções mais rápidas, eu acesso outro sistema, outra parte do cérebro que eu não acesso na vida normal, e até acesso, né, porque eu, enfim, quando você está dirigindo o carro, né, você dirige o carro e dirige falando, conversando, sem prestar muita atenção no que você está fazendo com os pés, é automático, Sim. mas de repente parece uma situação, você toma uma decisão, gira o volante muito rápido sem pensar. Aquele mecanismo que você usou ali, é o mecanismo que a gente tem que usar dentro de campo para É o tomar uma é solução, é a tomada de é tomar decisão. decisão E aí você tem e uma fração de segundo. fração de É o segundo. passe, é o E gol, é o chute, é a finalização. entendeu? Então, enfim, e cada vez que você alarga, aumenta o teu campo de visão e flexibiliza o teu cérebro a poder pensar melhor, respirar melhor, porque é o seguinte, é muito legal estar jogando agora na sétima divisão, porque eu percebo, né, qual é a diferença, cara, de um Sim. cara que joga a sétima divisão e do cara que joga, né, a Champions League, a Série A. 2 coisas que me ressaltam logo aos olhos. A Hã. primeira coisa delas, a primeira coisa é a gestão da pressão. Sim, A gestão da pressão. Eh, os caras na sétima divisão, eles não sabem gerir a pressão. Na hora que a bola chega, porque quando a bola chega, você tá sob pressão. Pressão, sim, o mundo tá te vendo, hoje por causa das câmeras, a torcida tá te vendo, o treinador, os teus companheiros e o adversário que vem te marcar. Então é uma pressão fodida, sim, é uma sim, pressão monstruosa. sim. E nas categorias mais baixas, os caras não sabem, lidar com a pressão, não sabem respirar Respirar e seguir o jogo. e seguir o jogo. Eles já decidem, escolhem a jogada muito antes, porque estão com medo. A bola vem, aí se livram da bola. E já nos níveis mais altos, o cara recebe a bola, aí o marcador vem aqui pertinho, o pé chega bem pertinho. Hum. Eu não tô nem aí, porque eu tô sob controle, né? O cara colocar o pé, eu tiro a bola dele. Então, essa é a primeira coisa, né? É a gestão da pressão. Então, e aonde está isso aqui? É, É é cabeça. a cabeça, é cultura, é conhecimento, né? Sim. Senão você entra em campo e vai ficar abafado, né? Tem que saber. Eu estava justamente pensando sobre isso, porque aqui, antes de começar a entrevista, eu estava dando uma respirada para, né, para me acalmar, organizar meus pensamentos e tudo, e eu lembrei da primeira informação que o J. Alves, né, que é um treinador que eu tinha Sim. pessoal, ele me dava, né, assim, ó, você tem que aprender a respirar. Falei, pô, É, é fundamental. é. Então, enfim, ou seja, a cultura, conhecimento, Sim. que me ajuda dentro de campo, porque se eu não respirar, se eu não souber respirar, como é que eu vou tomar a melhor decisão? A bola vem, eu já decidi antes. Mas o conhecimento é uma arma que você luta todos os dias. Então, é isso aí. É uma segurança que você tem, né. Você falou: "Ah, você tá jogando a sétima divisão, que é uma vez por semana, você treina ali, não tem aquela coisa da concentração, não tem mais o glamour de uma Champions, de uma Libertadores, de um Brasileirão, enfim, de um campeonato italiano, a Série A e tal". Mas você vê futebol? Você Sim, acompanha? eu tô Você tá acompanhando. acompanhando o nosso tricolor ou não? Então, eu acompanho, assim, sem conseguir assistir os jogos, né, por Sim, causa do fuso horário eu não consigo, mas eu tenho acompanhado muito a Série A da Itália, porque agora eu comecei também a, usar, o Insta para começar a ensinar, porque eu vi uma necessidade muito grande, né, lá na Itália, assim, hum, que eu tenho mais contato, eu vou nas escolinhas de futebol, eu vejo os treinos, eu vejo os moleques que não têm coordenação, não tem técnica, e eu fiquei: "Não, eu preciso, né, ensinar esses moleques", porque, me dói os olhos quando eu vejo a parada, sabe, sim. daquele jeito. Aí eu comecei a usar, pegar os lances da Série A e tal, e colocar e ensinar alguns detalhes do jogo, detalhes técnicos. Então eu tenho acompanhado também para isso, porque está se transformando num trabalho, né, mas aqui não consigo assistir os jogos, consigo ver só as notícias e os E resultados. acompanhar. O que você tá achando dos meio-campistas aí? Tipo assim, eu imagino que o Pablo Maia acho que é o jogador mais interessante ali que tem, eu digo da tua posição, ou até mesmo,
o Luiz Gustavo, que é um cara que é da tua época também, né, Não, é boa, o Luiz como é que você vê, assim, como é que você tá vendo o São Paulo hoje? eu acho que, eh, o São Paulo, ele tem sido um time competitivo, tem sido bacana, acho que a administração tem sido boa, assim, tem conseguido manter uma base Sim. legal, e, talvez falte, algumas peças para fazer com que saia de somente competitivo para ser realmente o favorito, né, a conquistar os títulos, né, que disputa. Eu sei que também não é fácil competir com Flamengo e Palmeiras, que tem um poder aquisitivo, É. muito maior. Aí tem que, eh, fazer um trabalho ainda mais de busca, envolver outros tipos de A situações, base, né. a base. E então eu acho que está sendo feito um trabalho bacana dentro da realidade atual do São Paulo. Sim. Falando em base, o moleque sensação hoje é o Rian Eu Francisco. vi, eu estava vendo o jogo, pelo amor de Deus. Cara, e tem que ter sangue frio pra cavar 2 ali numa O semifinal, hein. e o pior, né, quando ele cavou a primeira, eu falei assim: "Caraca, ele usou a estratégia certa", né, porque geralmente naquele momento, perto de acabar o jogo, perdendo o jogo, eh, a primeira o primeiro pensamento que vem é ir na garantia. Pau! Pá, pau. Aí todo mundo espera isso, né, todo mundo espera. Afundar o gol. E aí ele vai na contramão da lógica, do que todo mundo tá esperando, inclusive o goleiro. E eu falei: "Pô, genial, genial a escolha dele". E depois tem que ter a sensibilidade para dar aquele toquinho também, né. Sim. Porque eu tentei fazer isso, é verdade, eu tinha 17 anos jogando uma, competição de bairro, era final também, a gente chegou na final contra a Portuguesa, sub-17 e tal, e eu fui dar uma cavadinha, a bola passou por cima. Por cima da trave. Por cima da trave, Tipo pra essa do fora. Rian Francisco. Aí Pá, nunca mais eu cavei na minha vida, né, nunca nunca mais. mais. E aí na segunda, E você aí na fala: "Não, segunda agora ele vai mas eu pensei, né, eu falei assim: "Cara, será que ele vai cavar de novo?" Porque ninguém aí pior que ninguém vai esperar mesmo que ele vai cavar de É. novo, né. Então, ele, assim, pra mim ele é jogador de pôquer, né, sabe, é jogador de pôquer, só o cara que tem que jogar pôquer que tem essa sacada, assim, de não é porque ele não é técnica, tá ligado? É, Ali é pôquer, velho, é mental, é mental. Você já tinha visto ele? Você já tinha ouvido falar desse moleque? já tinha ouvido falar, e enfim, parece que ele não joga a final, É, né. tá suspenso, Porra, né. Tem que cuidar também, né. Aí é o é, mental, né, também, né, o é, nesse lado disciplinar, né. né, aí que tá, eu falo, né, porque justamente, né, eu gosto de pensar, estudar e criar métodos, né. E o meu método, ele diz o seguinte, ó: "Pra você fazer, qualquer coisa na vida, qualquer esporte, você É, precisa de 5 coisas, 5 é, coisas". Que é vamos pegar o tênis, que foi o tênis que me deu essa sacada. é, Pra jogar tênis precisa de quê? Primeiro, a ferramenta, instrumento. é. Sem raquete você não joga tênis, né. Aí depois com a raquete, mas sem técnica, Não também vai. não vai. Se tiver raquete, técnica, mas não tiver concentração, não vai. Porque a concentração te faz você, saber escolher qual técnica certa para aquele problema que te apareceu. Se tiver técnica e não tiver autocontrole, eh, também não vai. Então a gente tu falou, né, que tem que ter controle, a Sim, disciplina, não sei o quê. Então eu tinha, o meu irmão mais velho, ele jogava muito, muito habilidoso, mas, autocontrole zero. zero. Brigava com o juiz, brigava com o treinador quando ia para o banco, não sei o quê, Surtava toda hora. surtava toda hora, não tinha autocontrole. E depois vontade de ganhar. Vontade de ganhar. Com essas 5 coisas aqui você resume tudo que você precisa para Isso qualquer esporte, né. qualquer esporte. É. Aí futebol, qual é o instrumento? Ah, Meu corpo inteiro. e a uma chuteira. Uma chuteira, assim, se for campo, né, mas se É, for na pelada na rua você nem precisa, joga né, joga descalço. descalço. Então Joga o descalço. instrumento, verdadeiro é o corpo, né, cérebro para pensar, o pé para executar, depois técnica, tudo isso, né. Então, não adianta ser só bom numa coisa, tem que realmente, pra chegar, porque ele tá agora, né, no auge e tal, mas É, calma, não fez nada ainda não, porque hoje em dia é isso, né, as mídias sociais te dá uma sensação
de que você já realizou algo. Não, na rede social você faz o que você quiser, né? Mas entendeu? Assim, o cara parece que já é jogador de É. verdade. Não é. Assim, na minha época, para ter o sentimento pô, cheguei, tal, você tinha que chegar no profissional, aí dar um chute, jogar uma temporada, ganhar um título, aí você sentia, pô, agora eu sou jogador. É. Entendeu? As mídias sociais, não. Ela acelerou esse processo. Então, o moleque, às vezes, quando não realizou nada ainda no cenário que tem que realizar, já se sente, já tem um sentimento, porque todo mundo tá vendo, todo mundo tá falando, todo mundo tá muito perigoso. Não, e é perigoso, e é que sem dúvida nenhuma, porque isso aqui é um negócio que você chega e fala assim, ó, tô aqui, ganhei, e aí viralizou um gol e tal, virou o craque. E isso é perigoso. Cara, papo bom passa o quê? Passa rápido. Poxa, né? Já Caraca, estouramos o limite aqui, ó. Eita, pô, já? Já tô aqui no ponto aqui, ó. Vamos lá, vamos encerrar, Eita. vamos encerrar. Pra fechar, palpitômetro e momento Ixi. profético. São Paulo ganha com esse time, Copa do Brasil, Paulista ou Libertadores, ou Brasileirão. Qual desse time São Paulo pode ser campeão? Papum, hein? Momento profético. Papum? Aí, ó, cara, pode falar nenhum também, viu? Seja realista. Não, boa, não. Eu vou usar o coração, né? O Brasileirão. Brasileirão? Então pronto. Momento profético, São Paulo campeão do Brasileirão. Do Brasileirão. 2025. 2025 é um ano bom, redondo, né? Eu nasci em 85, agora vou fazer 40 anos esse ano. Quarentão, é? Quarentão. Que é isso, hein? Um ano redondo, São Paulo, pra fechar o ciclo, né? Fechou. Então você volta pro Brasil, você vai voltar mais vezes. São Paulo campeão, você volta aqui pra te bater um papo. Porra, isso é top. Profeta, brigadão aí por essa resenha. Obrigado, sempre muito bom. Tudo de bom na carreira dos vinhos, na carreira de pai, na carreira da 7ª divisão, nos negócios e tal. Tá indo bem, estamos em primeiro esse ano. Pô, vai ser campeão, pô. Vai ser campeão junto com o São Paulo, campeão brasileiro, já que você já profetizou aqui. Boa. Volte mais vezes aqui no Zona Mista, tá? Tapete vermelho aqui pra você sempre. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Valeu. E a gente volta semana que vem aqui no Zona Mista, sempre com um grande convidado como ele, Profeta Hernandes. Eu volto semana que vem. Valeu. Qual?